deste nosso canal. Seguinte, hoje no canal a cultura vai transbordar o que eu estou recebendo aqui. Aqui no centro de Bar, na Praça São Januário, uma famosa sorveteria, professor, historiador, meu amigo José do Carmo Araújo. Fala comigo. Bom dia, JB, prazer estar Tudo com bom, você. professor? Tudo bem, eu acompanho o seu programa já há muitos anos. É um programa que tem uma característica muito ubaense, né, muito de interior, fala a língua do povo, e você consegue se conectar com as pessoas que estão fora de Uba. Isso aqui é muito importante. Professor, agora, além de pai e filha que foram pro Big Brother Brasil, a nova geração de famosos, professor, bate aí no meu inscrito, quais são os novos famosos que vão bombar daqui para frente? Nós temos uma geração, Ubaenses. nós temos uma geração de pessoas que trabalham em várias áreas. Sempre nós tivemos grandes cientistas no carro, nós tivemos a economia do Cadeiro, Paulo Praça Alvim, nós tivemos a figura do Dr. Washington Alvim, que é o fundador da cadeira de direito econômico no país. Para além dele, nós tivemos aí vários cantores importantes, Ari Barroso, Nelson, temos a Célia Selva, temos o saudoso aí, o maestro Marlon Alexandre, Grande seu Marlon. que regeu a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Aprendi técnico com ele. O João Ernesto, né, porque o João Ernesto é um dos primeiros a ser conhecido no Brasil e no exterior, bem antes de Ari Barroso. O João Ernesto ele foi o primeiro falante do Esperanto na América. Ele é o fundador da banda 22 de Maio, e compositor, várias partituras estão compartilhadas hoje na Filarmônica de Berlim, e ele escreveu vários livros na língua esperanto e no português, com pseudônimos sobre o kardecismo. Para além do João Ernesto, nós temos aí o Ismael Gomes Braga, que foi uma das pessoas famosas do município de Uba. O Ismael Gomes Braga, ele é um autodidata como poliglota, aprendeu a falar 8 idiomas, morando em Uba, nascido no Borgo dos Bravinhos. Nós temos um curso do Ismael na Praça da Independência, e ele chegou a trabalhar nos principais hotéis do Rio de Janeiro, recebendo as personalidades do mundo. Ele falava até hebraico. Então todas as personalidades, tanto de Hollywood quanto de personalidades políticas, eram recebidas pelo Ismael Gomes Braga. Tinha aquele contato, né? Aquele contato. E para além dessas pessoas, temos aí figuras que trabalham na cultura popular do Brasil, que é as irmãs Cial, que a gente está sempre em contato, elas estão na vanguarda. Nós temos aí o Gilberto Torres, que tem feito um trabalho. Grande Gilberto. Grande Gilberto Torres, que voltou a residir lá, mas que é um ator de renome internacional. Gustavo Artidoro. Tem o Gustavo Artidoro. Nós temos o Luca Marielli. O Luca Marielli é um cientista, fez a Milda. A Milda chegou agora há pouco da Suécia, formando um laboratório de pesquisa avançada na Suécia. E nós temos uma geração de grandes cientistas, grandes artistas, que com certeza vão evoluir nos próximos anos. Uba é uma cidade, que tem uma característica totalmente diferente das demais. Veja bem, Uba levou ao mundo, nos seus 168 anos, artistas em todas as áreas, cientistas em todas as áreas, e intelectuais e políticos em várias áreas. Nós temos uma história muito interessante dentro do Ministério da Defesa do país. Gente, saca só a sabedoria desse cara. Do país. O primeiro ministro da Defesa Civil foi o Raul Soares. Raul Soares, baense, nascido em 1877 na Fazenda das Palmeiras. Ele foi o primeiro ministro civil. O segundo ministro civil foi o Elcio Álvares. O Elcio Álvares foi governador, foi vereador do Espírito Santo, foi deputado estadual, foi senador e foi governador do Espírito Santo. Ele fez toda a carreira política do Espírito Santo. Foi o segundo. Ubaense. Os dois primeiros. E o terceiro ministro da Defesa Civil foi o Zé Alencar. Então, todos os três primeiros ministros tinham vindo com Uba. Sem contar outros políticos que foram governadores do Espírito Santo. O Cesário Alvim foi o prefeito do Rio de Janeiro. Baita nome, né? Foi o prefeito do Rio de Janeiro. Na época era Guanabara, estado de Guanabara. O Cesário Alvim tem uma história muito interessante, porque ele foi eleito governador de Minas, mas como ele era monarquista e o regime estava caminhando para ser republicano, ele renunciou e foi reeleito. Porque quando ele foi eleito, eles queriam dividir o estado de Minas Gerais por conta das brigas políticas, com uma capital aqui em Ouro Preto e a outra capital em Campanha, no sul de Minas. Sim. Então teve todas as situações que envolviam ubaenses,
E é muito importante que a gente trabalhe dentro das escolas. Outra situação que a gente precisa fazer o revisionismo histórico com relação ao fundador de bar. O fundador de bar não é o capitão Mor Antônio de Bar Carneiro. Como muitos dizem, né? Como muitos dizem. O fundador do bar é o padre Manuel Jesus Maria, que veio para Rio Branco em 1767, veio para Rio Branco, ele fundou várias cidades da região e passou por Ubá em 1777, ele passou por Ubá, aonde é a sede do INSS. Ele passou por Ubá, o capitão Mor nasceu 2 anos depois, em 1779, 19 de setembro de 1779. Ou seja, o capitão Mor, quando ele se tornou capitão Mor, ele passou a para o bar com mais frequência. O padre Manuel Jesus Maria já tinha feito pedido para a providência da paróquia do Rosário. Ele faleceu em 1811, então em 1815 nós tivemos a paróquia aí com a intervenção do capitão Mor. E vale lembrar que no período em que o padre Manuel Jesus Maria atuou aqui na região, o capitão Mor ele não tinha idade, a maior idade naquela época era 26 anos. Outros tempos, era 26 anos. Então ele não tinha nem idade. E outro detalhe que é importante a gente ressaltar: o pai era italiano e a mãe era portuguesa. O capitão Mor teve que passar por um teste de pureza de sangue, era tão arrogante para saber que o português era tão arrogante. O preconceito ele era mais acentuado, né? Tão acentuado que ele tinha que passar por um teste de pureza de sangue. O que era? Uma banca para avaliar se ele tinha mais sangue português ou mais sangue italiano. Então são situações que a gente tem que considerar e entender que a gente precisa fazer revisionismo histórico. A história de Ubá é muito rica, a própria história do rádio de Ubá, que é a sua área de atuação. A história do rádio vem com a fundação da Rádio Baense, depois chega o Xavier Pereira em 1954. Bem tudo, Xavier, né? Ele viveu os tempos áureos do rádio, juntamente com o Baense. Então é uma das emissoras de rádio mais ouvidas da região. Ali na Baense nasce o Crepúsculo Sertanejo, com os programas de maior audiência. Lendário Adão Nogueira. Lendário Adão Miguel Nogueira. Era um programa que tinha uma ressonância no Brasil todo. E todos queriam vir para o bar fazer o lançamento de discos. Com Adão. Chitãozinho de Chororó, os Milionários é Rico. Trio Parada Dura. Tem situações assim, interessantíssimas com relação a ele. E o Xavier, quando entra no rádio, ele virou um ícone do rádio. O Xavier tinha contato com os principais políticos. Ele começou no tiro de guerra, né? Fazendo discurso de guerra. Então tem situações das mais significativas na história do rádio bar, feita através do Dr. Breno na Rádio Baense e o Xavier. Muitas das conquistas que nós tivemos foi em função da influência dessas pessoas e da influência do rádio. O momento do Ângelos. Até hoje é sucesso. Até hoje é sucesso. A região, eu rodo por todas as cidades aqui da região, a emissora que tinha na região era a Baense e a Educadora. Então são emissoras que, na verdade, elas entravam nas regras da política regional. Então eles têm um serviço de relevância. E o Xaxá, ele é um escritor, um espiritualista de alto nível. Nelson Ned começou lá. O Nelson Ned e o programa de calor do Xaxá teve grandes... Ele queria levar o microfone para casa, né? Grandes momentos. Xavier falou: o microfone é todo seu, canta. Terminou de cantar e queria levar o microfone embora. Então são situações que a gente precisa de fazer esse revisionismo histórico. A gente já está alinhando com o Paulinho de ter 10 minutos, pelo menos uma vez por semana, para a gente trazer esses momentos importantes da historiografia do bar. E você poderá contar com o rádio do bar, ele revelou fenômenos. Francisco Carioca, da Rádio Globo. Nossa, vou fazer a boa monstro do rádio, gigante. Sim, o Francisco Carioca foi um grande parceiro do Xavier. Para além do Francisco Carioca, todas as pessoas que tiveram iniciado no rádio, que trabalharam no rádio, passaram pela escola da Rádio Brasil, pela escola da Rádio País. Então foi um homem que formou grandes radialistas, os quais muito faz sucesso fora de bar, até hoje. Eu estou lá desde 2000. Desde 25 anos de rádio sabor. Quando nós temos alguém aqui, morou, outro monstro, são pessoas que têm o prazer de ouvir. Então, JG, é um momento assim, muito especial, parabenizar mais uma vez. Você sabe, e esse canal do professor está chegando a marca de 3 mil inscritos. E se puder, pode contar comigo, vamos gravar outros assuntos específicos relacionados com a história de marca, muito importante. Nós temos em todos os segmentos. Ano que vem, por exemplo, nós temos
celebração de datas importantes para o município de Ubar. Nós temos aí o centenário do Aimorés, que é um dos clubes que está na primeira divisão. Nós temos aí o aniversário, com certeza teremos o memorial do Ari Barroso, que na verdade será um É isso mesmo. O povo pergunta, professor, o famoso busto do Ari Alviano já está sendo restaurado? Já está sendo restaurado, tipo com Hércules. E essas figuras que fizeram história no bar, nós vamos estar tratando. E uma das coisas mais interessantes, que é boa que a gente tratar, e vamos combinar um outro momento de tratar, são as figuras populares do bar que os meninos não sabem. Enchente da Goiaba, Perpétuo. O Perpétuo. O Perpétuo foi o primeiro comunicador. Valdir Panelão. O primeiro comunicador da região. Era megafone, fazia propaganda megafone. Esse megafone está no auditório da Rádio Educadora. Está lá. Foi o primeiro comunicador. Ele fazia a comunicação, entregava os papéis e saía fazendo a comunicação. Anunciava a preferida. E as propagandas. Então tem uma novidade que depois você poderá contribuir. E vamos combinar um assunto específico que eu vou contar para você, para me contar a história do rádio, do bar, como se deu esse fenômeno. Gente, isso foi só uma degustação, tá? Do que o professor sabe da cidade de Ubar e das grandes personalidades. Ó, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse canal. No final desse vídeo, se você está gostando, deixe seu comentário. Professor José do Carmo, é bom ou não é? Comenta aqui no finalzinho, tá? Dê o seu like e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Inclusive as mulheres no rádio, porque as pessoas acham que as mulheres no rádio é muito recente. Não, a Neném Mazei foi uma ícone do rádio. Dona Zilda. Dona Zilda, que está aí, tive o prazer de ser aluno do Dona Zilda. Saudosa Denise Guilhermini. Então tem uma história também das mulheres no rádio. Então tudo isso é muito bom. Então foi um prazer conversar com você. Eu quero agradecer, professor, por essa oportunidade, tá? Aqui, com edição de imagem de Joelma Gomes, JG Locutor, do seu rádio para sua tela.